Certa vez eu recebi de um paciente nosso, um plano de soroterapia de R$ 14.500. E aí aqui agora eu quero perguntar para você, o que será que faz um plano de injetáveis custar tanto? Mais um milagre da estética moderna ou uma alternativa potente aos tratamentos? Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece com o organismo do seu paciente quando você opta por uma substância via injetável. E essa via injetável, no caso do soro, intravenosa. Ou, por outra via, intramuscular. De que maneira esses injetáveis podem compor o plano de tratamento estético do teu paciente. Eu sou Maria Tereza, especialista em estética, doutoranda em biotecnologia, e estou aqui nesse canal para te falar da única estética que funciona de verdade, aquela que funciona e começa de dentro para fora. A popularização da soroterapia na estética abre um espaço para um mercado cujos benefícios são superestimados e os riscos pouco discutidos. A gente fica a se perguntar, será que a via intravenosa de fato é a melhor via para administrar uma substância no paciente? Será que faz tanta diferença assim aplicar pela via intravenosa? Fica comigo porque eu vou fazer uma revisão farmacocinética para te fazer entender de uma vez por todas que horas é hora de usar qual via. Porque sim, a gente não precisa ignorar uma via em detrimento da outra. O que a gente precisa é olhar para o paciente e as suas necessidades. A escolha da via de administração de determinada substância, seja uma vitamina, um mineral, não tem que ser baseada só em critérios de mercado. Não é porque o soro está crescendo que a gente vai usar o soro, não. A gente precisa olhar para a individualidade do paciente. É preciso também entender do ponto de vista farmacocinético como é que essas substâncias se comportam se forem injetadas por uma via ou por outra. Então, se uma substância é injetada via intravenosa, como ela se comporta? E se for intramuscular? E se for via oral? Como é que ela vai se comportar? A mesma substância. Quem é farmacêutico sabe, e para os demais eu vou esclarecer que a biodisponibilidade de uma substância, de um ativo, depende muito da maneira como ele entra em contato com o nosso organismo. A farmacocinética, o termo que eu usei antes, significa aquilo que o nosso organismo faz com a substância. Então, essa biodisponibilidade, que é o quê? Tornar essa substância disponível para agir onde ela precisa agir no nosso organismo, depende muito da maneira como ela é administrada. E outros dois critérios também são a velocidade que essa substância começa a fazer ação e também o tempo que ela inicia a atividade. E aí tem uma crença que eu acho que precisa ser quebrada, que é a ideia de que, porque é intravenoso, vai agir mais rápido, vai ficar disponível em menos tempo, então é essa via que eu preciso escolher preferencialmente. De jeito nenhum. É preciso quebrar essa crença, porque não é porque é rápido que é a melhor opção para manter os níveis terapêuticos ao longo do tempo. O tratamento não acontece num único momento pontual, ele acontece ao longo do tempo. Eu acho que para ficar mais claro, vai ser interessante eu usar esse gráfico que eu estou colocando aqui. Esse é um gráfico que mostra o tempo que a substância fica disponível ali no seu organismo pela concentração dessa substância ao longo daquele tempo. Então, concentração, tempo. Nesse gráfico é possível a gente perceber aí na linha rosa que a via de administração intravenosa, a gente começa com a concentração na corrente sanguínea lá em cima, bem alta, mas a queda ao longo do tempo também é muito rápida. Se você observa na curva intramuscular, que é na curvinha verde, a gente vê que tem uma subida bem íngreme, mas não tão íngreme, não tão alta, não tão concentrada quanto a intravenosa, e que a queda também é rápida, mas não tão brusca. Se você olhar nesse lilazinho, não no azul, vamos no azul, que é a subcutânea, a gente vê que tem uma subida que é lenta e uma descida que é um pouco mais lenta também, mas que logo, ao longo de um tempo, aquela substância chega ao nível 0 na nossa corrente sanguínea. E por fim, esse lilazinho é a via oral, que é o comprimido, né, que a gente toma pela boca, e aí quando você toma, você vê que o nível não é tão alto assim, ou seja, não cai tão rápido na corrente sanguínea, as concentrações não vão tão altas, né, tão rapidamente. No entanto, a gente tem
uma substância que consegue aí, via oral, permanecer por um tempo mais longo. É óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, é óbvio que isso varia de substância para substância, e esse gráfico só te mostra um padrão, tá? A gente tem desvios desse padrão e isso depende de uma série de circunstâncias. O que é que não desvia? Não desvia o perfil de quê? Se injetado direto na corrente sanguínea, a gente oferece uma quantidade rápida e grande de substância de uma vez, mas ela também decai de uma vez. Se a gente oferece no músculo, ela vai subir mais rapidamente e também vai cair mais rapidamente. Se a gente oferece via subcutânea, ela sobe alto, sobe, mas mais lentamente e desce também. E se a gente oferece via oral, a gente percebe que tende a ter uma duração maior daquela substância, mesmo que em concentração mais baixa. Onde é que eu estou querendo chegar com essa informação, gente? Eu estou querendo dizer que, a depender da substância, porque algumas são oleosas, outras não, a depender da necessidade do paciente de ter uma deficiência nutricional severa ou não, como por exemplo, deficiência de vitamina D, em que a vitamina D é uma vitamina oleosa. Se a gente faz ela via intramuscular, porque não se aplica nada oleoso via intravenosa, se a gente aplicar ela intramuscular, a gente consegue fazer com que essa substância permaneça por mais tempo, porque como ela é oleosa, ela deposita no tecido adiposo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é: vender o sorinho da beleza prometendo que vai crescer cabelo, como? Se a substância, do mesmo jeito que rapidamente entra na corrente sanguínea, sai. Oferecer uma injeção intravenosa ou intramuscular de aminoácidos para crescer músculo, como? Se do mesmo jeito que essa substância entra na corrente sanguínea, não fica biodisponível por muito tempo. Não fica livre para ser utilizada. Então não adianta você estar vendendo para o seu paciente o sorinho da beleza, porque ele não vai fazer o cabelo crescer. Não adianta você estar vendendo para o seu paciente o sorinho para ganhar massa magra, porque não vai crescer músculo. O BCAA que você oferecer um injetável, ele vai sair todo no xixi ou nas fezes, dependendo do tipo de aminoácido que tiver lá, do teu paciente. Tereza, mas então nunca vai ser necessário fazer intravenoso ou não, de jeito nenhum. Inclusive alguns pacientes quando estão internados no hospital, que não é o nosso caso, os pacientes recebem um tipo de nutrição chamada nutrição parenteral. E é uma bolsinha com vários nutrientes que é oferecida na veia. Essa nutrição parenteral, no entanto, é oferecida todos os dias, o paciente que está hospitalizado, acamado. Por quê? Porque eu estou oferecendo, aquelas substâncias estão sendo utilizadas, caem a concentração na corrente sanguínea e é outra hora de oferecer de novo. Só que você não vai internar o teu paciente no teu consultório, nem vai fazer uma aplicação diária dessas substâncias no teu paciente. Então, qual que é o grande lance? O grande lance é entender quando é que essas questões injetáveis serão necessárias. Então, quando o paciente tiver uma deficiência nutricional severa, como a gente vê muito, é muito comum, um paciente com vitamina D abaixo de 30, quando o paciente tem uma resistência no metabolismo do ferro e produção de ferritina, e que sim, pode ser necessário fazer a reposição de ferro, quando o paciente tem deficiência do complexo B e aí precisa fazer, e tem alterações na tireoide, enfim, precisa fazer uso frequente. Eu estou usando questões de doenças, mas eu quero trazer para o campo da estética para fazer você entender que quando o paciente tem alterações na tireoide que faz com que ele seja deficiente de B12 com uma frequência muito alta, isso vai repercutir diretamente na pele dele, vai repercutir diretamente no cabelo dele, vai ser um cabelo mais quebradiço, mais fino, vai ser uma pele mais seca. Então tudo isso pode acontecer e a estratégia injetável se tornar um grande aliado no tratamento. E quando é que essa via intravenosa não vai fazer sentido? Quando a gente precisar de um tratamento de longo prazo, como é o caso da estética. Então, plano de tratamento de R$ 14.500, muito provavelmente se trata de charlatanismo. Eu digo isso seguramente, porque não trará para o paciente um benefício significativo num tempo útil e hábil. Não trará. Estética é jogo de longo prazo. E se eu quero o jogo de longo prazo, o que eu recomendo que vocês façam é, se tiver uma desnutrição severa, precisa intervém com injetável, mas não propõe um plano de tratamento tão longo e tão caro, porque isso não funciona no médio e longo prazo. Isso não sou eu quem estou dizendo, isso é o que as evidências científicas dizem do ponto de vista farmacocinético das substâncias.
Agora que você já entende a diferença entre as vias de administração, no próximo vídeo eu vou te mostrar como montar um plano de tratamento que envolva injetáveis via oral de forma estratégica, rápida, direta e simples. Então, para a gente finalizar, é lembrar que a via intravenosa, o soro, o uso que quer que seja, precisa ser utilizado de maneira estratégica e não como ferramenta de venda e marketing. As vias intravenosa, intramuscular têm seu lugar, mas é preciso resguardá-las às necessidades específicas de cada paciente. Se você já trabalhou com protocolos intravenosos, intramusculares e gostaria de deixar a sua experiência, coloca nos comentários que eu vou adorar acompanhar. E se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre a única estética que funciona de verdade.